e unção de Deus em sua vida. Proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus. Ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida. Redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: "Filho, forme um exército." Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder de seu ministério a milhares e milhares de outros. A partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Você sentiu uma forte presença de Deus em nossa última reunião e aprendeu o que significa o batismo no Espírito Santo e viu como Deus usa esse batismo para tornar você uma testemunha viva. Hoje, Morris Cerullo vai falar com você sobre como essa mensagem ungida nasceu de uma grande experiência que ele teve com Deus. Vamos agora receber o homem que Deus levantou para treinar seu exército em todo o mundo, o presidente de World Evangelism, Morris Cerullo. Deus os abençoe. Podem sentar-se em sua maravilhosa presença. Nesta escola estamos procurando descobrir o grande segredo espiritual que pode mudar este mundo. O mundo não pode mudar enquanto o povo não mudar também. Buscamos uma certa característica, o ingrediente espiritual que fez nascer a igreja primitiva. E, de certo modo, naquele período de tempo, o homem mudou o seu relacionamento com Deus e a história nos levou à Idade Média religiosa. E o homem ficou organizado e centralizado e estruturado na sua religião. De algum modo, esse ingrediente ficou menor e menor e menor e menor e menor e menor e menor até que ele quase sumiu. Eu quero que você diga isso junto comigo.
Toda verdade é paralela. Diga isto. Toda verdade é paralela. Você e eu vivemos no mundo natural. Mas também vivemos num outro mundo. Algumas pessoas me olham meio espantadas quando eu digo que temos dois pares de ouvidos. Em geral, quando eu digo isso, eles começam a fazer isso. Eles pensam, talvez o irmão Cirulo veja alguma coisa que eu não vejo. Mas temos dois pares de ouvidos. Temos ouvidos naturais, e isso é bom. E vamos experimentar algo nessa escola de ministério, em diversos setores. E um deles vai ser a fé. Quando você sair dessa escola, você vai poder entender e não vai mais ficar confuso, e você nunca mais vai pôr em dúvida enquanto você viver. Seja quem for que pregue. Você está com esse olhar esquisito no rosto. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E então as pessoas pensam que é só dizer a palavra e tudo acontece. Nós vamos descobrir o que isso realmente significa, porque o homem tem dois pares de ouvidos, e você não recebe fé e nem você ouve com os ouvidos naturais. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Deus não está falando do que você ouve com ouvidos naturais, Ele está falando do que você ouve com os ouvidos espirituais. Nós vivemos em dois mundos. Vivemos num mundo natural e vivemos num mundo espiritual. Eu gostaria que fosse o contrário, mas não é. Até que algo aconteça. Aqui neste mundo natural, o homem natural está fazendo descobertas realmente fenomenais, tremendas. Uma abertura fantástica no mundo natural. E que eu quero dizer por uma abertura? A abertura é quando surge certo conhecimento repentino que leva você através de uma linha de defesa. E nos últimos 75 anos, nós fizemos mais descobertas neste mundo físico do que em toda a história do mundo. Mais invenções, mais descobertas em todos os aspectos e campos de conhecimento. Ciência, medicina, tecnologia, computadores, espaço sideral. Pense bem. Você pega um computador qualquer, nada maior do que uma máquina de escrever. Aperta uns botões, põe alguns códigos, isso pode ativar um foguete que está numa plataforma e zoom,
ele se dirige à lua. Uhul! Vocês estão aí ainda? Que é isso, Maurício Cerullo? É um acontecimento no mundo natural. Mas por que não mandamos um foguete à Lua há 1000 anos atrás? Alguém disse que somos mais sabidos do que o homem de 2000 anos atrás. Eu não sei como interpretar uma coisa dessas. Eu creio que temos o mesmo miolo aqui que Adão tinha. Nos últimos 75 anos, que espécie de descobertas fizemos? Eletricidade, água corrente, outros confortos. Vamos! Automóveis, aviões, foguetes, refrigeradores, máquinas de lavar. Tudo nos últimos 75 anos. Você me diz, Maurício Cerullo, o que acontece? Eu vou dizer o que acontece, irmão. Jesus vai voltar. Vai! Não olhe para Maurício Cerullo desse jeito. É isso mesmo, irmão? Vamos, então essa é a verdade. Não é um treinamento. Jesus vai voltar. Estamos fazendo descobertas incríveis. No mundo natural, grandes conhecimentos. Quando antes havia um muro de defesa impedindo as descobertas, agora estamos rompendo esses muros. Daniel profetizou que seria assim. Nos últimos dias, ele disse que o conhecimento ia aumentar. O mesmo cérebro. O mesmo cérebro. Mas está rompendo barreiras, irmão, e penetrando onde a sua mente nunca esteve antes. Revelações. Eu vou dizer, toda a verdade é paralela. Não é mesmo? Agora eu quero fazer uma pergunta. Se toda a verdade é paralela, e isto está acontecendo aqui no mundo natural, e a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, responda-me. O que você acha diante de Deus que vai acontecer no mundo espiritual ao povo de Deus? Eu vou agora ler esse texto. Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Jesus Cristo. Conhecereis verdade. Que é verdade? Quem personifica a verdade? Digam. 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 Qual é o resultado da verdade? Que ele propôs em si mesmo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Agora, o que é uma revelação? É uma súbita explosão.
de elevado conhecimento, que nos leva além de uma linha de defesa. Ela nos abre o caminho. Agora eu vou dizer uma coisa hoje, irmão, com muito respeito por muitos de vocês que estão andando por aí, estão cantando: guardo forte, breve eu venho. Você sabe quantas vezes você cantou com gosto esse hino lá na sua igreja? O oposto talvez também seja verdade. Vamos, você já cantou o hino? Guardo forte. Quantos já ouviram? Vocês, veteranos, sabem do que eu estou falando? Não há nenhum lugar na Bíblia, nada na palavra de Deus, não há nenhum lugar onde Jesus ensinou que temos de guardar o forte. O que ele ensina é que devemos romper pelas linhas de defesa de Satanás. Amém? Amém? Olhem aqui. Olhem aqui. Por muito tempo, no coração do povo de Deus, tem havido uma linha de defesa que nós não conseguimos mesmo atravessar. Para podermos entender que possa abrir para nós a manifestação. Agora ouçam-me. A manifestação, não a teoria, não a doutrina, não a palavra, mas a manifestação de poder. Temos tido, e eu sou grato a Deus, nos últimos 50 anos, uma abertura no que chamamos de círculos carismáticos. Se eu perguntasse qual a denominação das pessoas que estão neste auditório hoje, vocês ficariam surpreendidos. Temos católicos aqui, padres católicos, temos ministros de todo tipo de igrejas, temos batistas aqui, metodistas, temos até mesmo alguns pentecostais conservadores. Eu não estou criticando. Sabe, são pessoas que estão atrapalhando a tempo. Graças a Deus eles estão aprendendo a sair do caminho e deixar o Espírito Santo agir. E nesse grande derramamento de Deus nas diferentes denominações, mais do que nunca antes, a Igreja de Jesus Cristo tem tido sua atenção voltada a um fenômeno espiritual, na palavra de Deus, chamado o batismo no Espírito Santo. E eu tenho visto esse fenômeno acontecer. Agora lembre-se, para que guardemos nossa mente e nosso espírito em perspectiva, algo está acontecendo aqui, por quê? Porque Jesus vai voltar. Quando eu era ainda novo,
bem jovem, casado havia pouco tempo, no ano de 1955. Deus tinha me mandado para as nações do mundo. E eu estava numa pequena cidade, Lima, em Ohio. Estava dirigindo uma campanha no ginásio. Estava hospedado num pequeno quarto, sozinho, na ACM. Não podíamos pagar um hotel. Tínhamos de ir para um lugar que nos custasse bem baratinho, $1 por dia no máximo. E eu estava lá no quarto. Estávamos tendo uma grande atuação do Espírito Santo no ginásio. E certa manhã, pelas 4 horas, mais ou menos, não posso precisar bem o tempo, mas no silêncio da noite, ou no princípio da madrugada, antes que o dia surgisse, uma luz entrou no meu quarto, mais clara do que qualquer luz aqui, e iluminou o meu quarto. O quarto todo brilhava como 1 milhão de luas, sóis e estrelas. Era uma luz paralisante da glória de Deus. E eu dei um pulo da cama e caí com o rosto em terra como um morto. Deus começou a falar comigo. Eu vi sair do meio da glória e da manifestação da sua presença grandes gotas de chuva, caindo como tormenta. Eu tive medo, escondi meu rosto entre os braços. O medo me dominou como resultado dessa manifestação. Eu olhei para cima e levantei a cabeça, eu olhei e levantei a cabeça. E perguntei a Deus, porque eu sabia que era a sua glória que tinha vindo visitar-me. E eu indaguei do Senhor e disse: Senhor, que quer dizer isso? E ele disse a mim: filho, você vai viver para ver a minha manifestação no maior derramamento que eu já mandei. E ele disse: aquelas gotas de chuva representam o Espírito Santo que eu vou derramar, e vinham descendo como se não houvesse lugar para mais nada, tal a abundância. Deus disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E eu olhei ao redor para ver algum instrumento humano, talvez como eu, porque Deus disse que eu iria estar lá e que eu ia ver aquilo, ia viver para ver. E perguntei ao Senhor e disse: Senhor, quem é que tu vais usar nessa manifestação? Agora, essa foi, eu não sei, talvez fosse uma pergunta carnal, mas eu creio que foi uma pergunta normal. Talvez não devamos ser normais para com Deus. Mas sabem o que o Senhor me declarou? Ele me disse: filho, esta não é a obra de um homem, mas esta é a obra do Espírito Santo do Deus vivo. Mas no momento a igreja se orienta pelo pastor, e eu não critico, irmão, mas nós somos quase como eles eram lá na Bíblia. Eu sou de Apolo, eu sou deste, eu sou daquele e outro. Eu não vou mencionar nomes, mas eu quero dizer isto, irmão: nós estamos entrando numa fase espiritual em que Deus
vai usar indivíduos como Morris Cerullo, mas quando usar, então nós vamos ficar para trás, irmão, e o homem não será visto. Nós seremos ofuscados por uma obra que é a obra do Espírito Santo, e todos os homens vão ver Jesus. Toma nota, irmão. Escreva isso. Você ouviu? Porque ele não divide a sua glória com alguma personalidade ou com algum ministério. Você não precisa dizer amém, só ouça. Agora vamos, não olhe para Morris Cerullo com esse olhar. Porque isto é o negativo. Você pensa que quando Morris Cerullo diz isso que está atacando alguém. Não estou atacando ninguém, estou atacando uma coisa. Conhecereis o que, irmãos? Vós conhecereis quem é a verdade. Qual é o resultado da verdade? Digam. 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 Agora, eu não deveria dizer, eu sei o que vai ser preciso. Eu ia dizer que não sabia o que vai ser preciso, mas eu volto atrás, porque eu sei o que vai ser preciso. Para Deus, pôr nossos olhos em Jesus Cristo, irmãos, de modo que nós vejamos não a teoria, não a doutrina, mas a manifestação. Sim, Pai. Sim, Pai, sim, Pai. Sim, Pai, eu entendo, sim, Pai. Obrigado, Pai, entendo, sim, Pai. Eu compreendo, sim, meu Pai, sim, meu Pai. Tem sido uma experiência interessante observar as pessoas hoje recebendo o que elas acham ser o batismo no Espírito Santo. Agora não se zanguem comigo, porque a maioria está nessa categoria. Nós temos dado uma nova ênfase a esta mensagem. Ela já penetrou no meio católico, graças a Deus. Já penetrou no meio metodista, graças a Deus. Porém, não contribuiu muito para derrubar barreiras. Agora, vocês católicos não digam amém. Fiquem quietos. Eu aceito isso. Não pensem que eu estou mexendo com vocês. Eu não estou fazendo isso. Vocês é que estão fazendo isso. O que quer dizer isso? Que o nosso relacionamento quase não mudou. Agora temos os católicos carismáticos. Eles ainda têm as mesmas barreiras, a maior parte. E temos também os batistas carismáticos. E depois nós temos, não se zanguem comigo, depois temos os metodistas carismáticos. E então temos os presbiterianos que seguem a orientação dos presbiterianos ultracarismáticos.
Isso não parece o movimento do Espírito Santo com o propósito de unir o corpo de Cristo? Parece com sopa de lata, tem uma porção de variedades. Vamos, não se zanguem comigo. Eu vejo que vocês estão com esse olhar estranho no rosto. Digam, verdade é. Este é o poder mais fraco que eu já vi. Agora eu sei que ele vai longe. Obrigado, um aplauso. 3 poderes fracos. O propósito do derramamento do Espírito Santo é trazer unidade. Agora, eu não estou pedindo que todos pertençam a uma denominação terrena, mas estou pedindo que pertençamos a um corpo celestial, que nos faz esquecer nossa denominação terrena. Quer pertencer a ela? Pois então pertença a ela, mas não se case com ela. Case-se com o corpo de Cristo. Porque você não deve se iludir, irmão. Não deve se iludir, irmão. O mundo não é tolo. Amém. E os cristãos já mandaram muita gente ao inferno. Isso é bem provável. Por causa da nossa desunião. Por isso a Bíblia diz que quando chegarmos ao céu, o juízo lá vai começar pela casa de Deus. Não pode começar em outro lugar. Agora eu espero que não se zanguem comigo. Quantos aqui sabem que eu amo vocês? Vamos. Quantos sabem que eu amo vocês? Quantos sabem que eu não quero ofendê-los? Quantos de vocês sabem que eu não quero que venha aqui a essa escola pelo vídeo sem ter uma experiência? Não se preocupem em encher a cabeça com uma porção de coisas. Deus, precisamos tirar muita coisa e precisamos ser levados àquela abertura, irmão, em que passemos a linha de defesa e tenhamos a experiência. Deus está fazendo algo novo. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas há uma coisa que eu vou dizer daqui a um pouquinho. Eu acho melhor eu avisar vocês. Nessa experiência que os carismáticos chamam o batismo no Espírito Santo, damos ênfase a uma coisa. Eu não tenho espaço para escrever tudo aqui. Só vou pôr este sinal aqui e vai representar as línguas. Temos acentuado a experiência de línguas. Digam de novo. Mas você me diz, Maurice Cerulo, você não acredita em falar em outras línguas? Bem, se você já ouviu as outras aulas, você sabe que Maurice Cerulo crê em falar em outras línguas. Porque eu falo sempre com Deus no meio da minha mensagem. Eu fico falando com o Pai, falando com vocês e falando com o Pai. A Bíblia diz que o que fala numa língua desconhecida faz o quê? Ele não fala a homens, fala a quem? A quem? A quem? A quem? Agora você vê pessoas que procuram receber o que chamamos o batismo no Espírito Santo. Nós aprendemos que quando recebemos a experiência de línguas, então recebemos o batismo no Espírito Santo. Foi isso que nós aprendemos. E nós ensinamos a essas
pessoas que entram nas denominações e querem o batismo, nós ensinamos que você tem que buscar o Senhor até que chegue àquele ponto em que você fale em línguas. Então, quando chegar a esse ponto, afinal, você tem o batismo. Mas, você tem? Você diz, bem, Morris Cerullo, eu aprendi isso a minha vida toda. Eu sei que aprendeu. De fato, eu fui um dos que ensinaram isso. Estão me ouvindo? Eu fui um deles. Por anos, eu ensinei. Até que um dia, Deus deu a mim uma revelação de P-O-D-E-R. E eu pude então compreender, através de revelações, por uma explosão de conhecimento espiritual, eu pude compreender pela primeira vez na vida o que o batismo no Espírito Santo de fato é. Você está pronto para o choque? Oh, entendeu isso? Eu queria ter uma câmera aqui. Oh, eu queria ter um espelho grande aqui, para colocar aqui em toda esta plataforma e deixar você olhar para a sua expressão. Oh, vocês mesmos. Oh, agora, você veja essas reuniões. Essas convenções especiais e seminários ou reuniões em que o povo vem para receber o batismo no Espírito Santo. Vejam só. Eles aprenderam que para você falar em línguas tem de sentar numa cadeira, numa salinha, ou eles levam você a uma salinha. Talvez alguns de vocês tenham sido levados a uma delas. E ensinam que tudo que você tem a fazer é falar. Então, olhe, eu não estou zombando, por favor, acreditem. Mas eu não posso rebaixar o que sabemos e ouvimos como sendo a força que deu à igreja o ingrediente divino que a capacitou a alcançar o mundo. Não posso rebaixar a... Fale agora, irmão, vamos, fale agora, vamos agora, irmão, fale, vamos, fale, é isso, fale, vamos, fale. Sabe, você pode rebaixar isso ao que você quiser, mas eu já arranquei a máscara há muito tempo e olhei bem para mim mesmo e toda essa pregação no espelho, irmão, e eu tive de chegar à conclusão que todo esse blá 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 não dava nenhum resultado, porque metade do mundo não tinha sido alcançado enquanto continuava esse palavrório. Você então me diz, Morris Cerullo, do que você está falando? Estou dizendo, irmão, que a hora chegou. Temos de ter alguma coisa a mais. Algo mais. Mas se você não acredita, dê uma boa olhada para o que temos. Alguém me disse que nós já vimos tudo quanto Deus vai fazer nesse mundo. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Se essa igreja e se você e eu já vimos tudo aquilo que Deus vai fazer nesse mundo, eu quero lhe dizer, irmão, então nós vamos mal. Se é que Deus não vai visitar este mundo com uma nova onda, com sua divina glória, com seu esplendor, com uma nova manifestação, com a revelação do seu Filho Jesus, de um modo que nós nunca vimos antes, se Deus não fizer isso, este mundo todo está perdido. Não buscamos grandes igrejas, vamos. Vocês me ouviram? Graças a Deus por elas, mas isso não basta. Olhamos para os Estados Unidos da América e vemos todas essas grandes igrejas ali. E dizemos, oh glória a Deus, vejam como as igrejas de Deus avançam. Sabe de uma coisa?
Os Estados Unidos da América e o Canadá e parte da Europa representam uns 6% de toda a população do mundo. Você sabia disso? Vamos, você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Menos de 6% de toda a população do mundo, 4 bilhões e meio de pessoas. E a América, Canadá e América do Norte representam uns 6% desse total. Quando você vê todos os programas de televisão e ouve todos esses programas de rádio evangélicos na América, e quando vê essas grandes igrejas em cada esquina, não se iluda. Essa é só uma fração do total. $600, 700 milhões de pessoas habitam a Índia, 3 vezes o total da América, que adoram 300 milhões de deuses. Japão, com menos de 1% de cristãos, e assim por diante. Que Deus nos ofereça uma abertura no mundo espiritual, que não só venha levantar algumas grandes igrejas na América e a ajudar algumas denominações na América. Que Deus nos dê uma abertura, meus irmãos, no mundo espiritual, que venha conter as forças do paganismo, que nos dê a capacidade de entrar lá na Índia e desafiar cada deus hindu e cada deus budista e cada deus shinto, e nos dê uma experiência pela qual digamos que o Deus que responde com fogo, Ele é que vai ser o nosso Deus, até que todos os profetas de Baal e os adoradores de ídolos do mundo caiam ante a presença e a manifestação de um Deus vivo. Isso que eu quero ver. E eu quero ver vocês fazerem isso. Vamos, falem com o Pai em outras línguas. Vamos, falem com Ele. Fale. Sim, fale. Vá. Sim. Vejam o que acontece. Você vai à igreja? Talvez você tenha visto isso em sua igreja às vezes. O que acontece? Alguns chegam aqui e dizem: eu quero o batismo no Espírito Santo. Eles ouviram de alguém que recebeu o batismo em uma convenção ou seminário e voltam para casa, eles são cheios e felizes, e alguém que está lá diz: eu também quero. Alguém, e eu não tomo o lado do homem ou da mulher, mas uma esposa vê o marido receber e ela diz: eu também quero. Ciúme espiritual. Um homem diz: bem, eu não sei porque Deus escolheu minha esposa para o batismo e não me dá. Eu venho pedindo isso há 10 anos. Vamos, quantos já ouviram todas essas coisas? Eu vou dizer uma coisa: se você não fala em outras línguas, eu prometo que você vai falar em outras línguas antes de terminarmos as reuniões. Todos vocês vão voltar para casa sabendo como falar com o Pai. Vão todos voltar para casa sabendo como falar com o Pai. Veja o que acontece. As pessoas são crentes nominais e querem receber o que é conhecido como o batismo no Espírito Santo, e procuram começar. Elas ouvem alguém falando em outras línguas e querem ter essa experiência, ok? Bem, eles aprenderam que o batismo é línguas. Veja o que acontece. Eles começam a ir à igreja domingo de manhã e começam a ir também domingo à noite. Começam a buscar o Senhor
Senhor Deus, enche-me do Espírito Santo. E vão lá para a igreja, lá para frente. Nunca responderam um apelo desses. Costumavam sair das reuniões logo que podiam. Chegavam em casa, ficavam diante da televisão assistindo a um filme de bang bang. Certo? O pastor não terminava o culto em tempo de voltarem para casa e assistirem ao seu programa predileto de televisão, e eles não gostavam. Vamos, não diga amém, diga só ai. Certo? Isso quer dizer certo? Obrigado. Eu não sabia se essa cabeça podia falar, ela só podia fazer assim. Irmão, o culto do domingo de manhã não faz isso. O culto de domingo à noite também não. Mas de repente, o que acontece, irmão? Eles vão assistir a reunião de oração. Reunião de quarta-feira? Por falar em terremotos. Irmão, o caminho deles, desde a casa até a igreja, começa a tremer. Eles nunca foram a reuniões de oração, mas eles querem o batismo. Por isso vão à reunião do meio da semana. Estão buscando a Deus. Oh, Deus, enche-me com... E depois de algum tempo começam a fazer decisões. Senhor, não vou mais mascar fumo. Porque eles ouviram, sabe, que o corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem onde existe uma porção de imundície. Lá se vai o fumo, então. Depois eles ouvem de alguém que a frequência ao cinema impede de receber o Espírito Santo. Ups, Deus, escreva aí. Acabou seu cinema. Param de ir ao cinema. E continuam buscando a Deus e fazendo votos de consagração e dedicação. E então, de repente, não tem mais lugar no quadro negro, mas eu não vou tomar o tempo para apagar isso. E de repente eles começam a entender sobre as línguas. E eles sentem uma coisa diferente e recebem a experiência de falar em línguas. Sim, glória, é uma grande experiência. E eles recebem a experiência de línguas. Então eles dizem, oh, aleluia, eu recebi. Eu recebi. Papai, eu recebi. Mamãe, eu recebi. Pastor, eu recebi. O que você recebeu? Recebeu um dom do Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que existem 9 dons do Espírito. Os dons do Espírito que são cura, milagres, discernimento, palavra de sabedoria, conhecimento, fé e falar em outras línguas, que é um dom do Espírito. Interpretação dessas línguas, profecia. Esses são dons do Espírito. O que ela recebeu? Recebeu uma revelação do mundo espiritual, que lhe deu o dom de falar em línguas, que é a capacitação e tem o propósito múltiplo de principalmente falar com Deus, porque o que fala uma língua desconhecida não fala aos homens, mas ele fala a Deus. E não vamos agora entrar em nenhuma explicação disso agora. Mas veja o que acontece. Estranho, veja o que acontece. Agora então, na semana seguinte, ainda é muito cedo, não. 6 semanas. Uma experiência de 6 semanas. Veja o que acontece. O que é isso, Maurício Cerulo? Ela perdeu o estudo bíblico outro dia. Ela perdeu a reunião de oração. Não. Por quê? Eu recebi. Eu recebi. Eu recebi. Alguns meses depois, irmão, ela está de volta para a televisão. Domingo à noite. Não precisa ir ao culto da noite, basta ir no da manhã.
Vamos, não se engane, irmão. Você convoca uma reunião de oração na sua igreja para orar pelos perdidos do seu bairro. Você pode ter 1000 pessoas na sua congregação e cada uma delas pode falar em línguas. E agora me diga, se você tiver 100 pessoas lá nessa reunião de oração, será milagre. Vamos, você tirou a máscara? Vamos, tire. Vamos, tire. Você precisa, vamos. Você tirou a máscara? Você me diz, Morris Cerullo, algo está errado. Isso mesmo, algo está errado. Eu vou lhe dizer o que é, irmão. Algo está errado com a experiência. Temos uma igreja cheia de gente. E por isso eu estou dizendo, nós nunca iremos salvar o mundo através do púlpito, porque o pastor sozinho não consegue. Simplesmente não pode. Por isso Deus trouxe vocês aqui, donas de casa e pessoas das mais variadas atividades, profissões, porque Ele vai mandá-los de volta às suas igrejas, irmãos, e vocês vão ser instrumentos que vão ser usados ao lado do seu pastor e ao lado dos outros líderes em sua igreja para fazer as obras de Deus e mudar o ambiente da sua igreja e da sua cidade. Aleluia! Aleluia! E a sua igreja será outra. Você vai voltar, irmão. E você vai ser diferente. Você agora vai se destacar em sua igreja. Glória a Deus. Você vai ser um elemento útil, irmão. Você vai ser como uma luz brilhando nas trevas. Oh, aleluia! Aleluia! Não estou tentando pregar doutrina, só tentando dar uma revelação. Ouça-me. Morris Cerullo são línguas, a evidência do batismo no Espírito Santo? Ouça-me. Quando todo filho de Deus, toda pessoa, todo indivíduo nasce de novo, quando nasce de novo, ele recebe o Espírito de Deus, toda pessoa. Você não pode nascer de novo sem o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Cristo entra em seu coração, a Bíblia diz que Deus lhe dá o Espírito de seu Filho. Ele não pode dar o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, sem dar o Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, bem como 3 em 1. Agora alguém pergunta, Morris Cerullo, alguém pode ser parcialmente cheio do Espírito Santo? Ouça-me. Eu tenho um copo aqui na mão. Vamos fazer de conta. Eu quero que você imagine que esse copo é a sua vida. É um vaso. Diga, é um vaso. Olhe para cá. Um vaso. Diga de novo. Esta é minha vida. Agora, eu nasci de novo. Quando nasci de novo, eu nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim. Aqui. E quando nasço de novo, eu sou uma criança. Quando o seu filhinho nasce, você não pega as chaves do seu carro, entrega a ele para ele ir a guiar na rua. Isso seria uma tolice. Você não pega o talão de cheques e entrega a um adolescente. Eu creio que você sabe do que eu estou falando por experiência. Você não faz isso, faz?
Por que não faz isso? Porque sabe que ele não tem juízo, ele não sabe como usar o talão de cheques, ele ainda não tem a experiência ou a compreensão do valor do dinheiro. Porque ele não trabalhou para isso, e não teve de sair e suar para ganhar o dinheiro, e quando isso acontecer, então ele vai passar a compreender o valor que o dinheiro tem. Então tem de haver uma maturidade. Digamos que esta água que eu tenho aqui, neste jarro, representa o Espírito Santo. Agora a pergunta é, pode o vaso ser parcialmente cheio do Espírito Santo? Sim, e você é salvo, você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, você tem esse tanto. Você nasceu de novo, Cristo está em seu coração. Você começa a ler a palavra de Deus, você começa a andar no Espírito, Deus começa a agir em sua vida. Faz o que? Você é como um barro nas mãos do Criador. Você é barro, ele molda você, ele modela. O que acontece? Você recebe um pouco mais, você recebe um pouquinho mais. Algo acontece e submete à sua vida. Existem coisas em certas áreas da sua vida que desagradam a Deus, e você começa a colocá-las no altar, quando começa a entregá-las a Deus. E o que acontece? Ao passo que essas coisas carnais em sua vida são substituídas pela manifestação do Espírito. Quanto mais cede, quanto mais se consagra, quanto mais dá a sua vida, mais você recebe, 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 mais você recebe. Existem 9 dons do Espírito. Em algum lugar aqui, quando nasceu de novo, até aqui, irmão, você se quebrantou e recebeu o dom de línguas, e agora você fala em línguas. Eu digo isso espiritualmente. Você pode falar em línguas, e então talvez em algum lugar Deus usa você com dom de cura, e Deus agora manifesta seu poder de cura através de você, e em algum lugar aqui Ele começa a usar você com o dom de dar mensagens em outras línguas, ou interpretação dessas línguas, ou de profecia. E tudo isso pode acontecer, mas sua vida não está cheia. Quantos aqui sabem que o copo não está cheio? Pois bem, agora você está tendo revelações no mundo espiritual. Você vem a uma escola dessas, graças a Deus. O que aconteceu, irmão? Eu vou dizer o que acontece. De repente, você é cheio. Mas, Mauro e Cirulo, pode um vaso ser cheio do Espírito sem ser batizado? É aqui que as pessoas não têm a revelação espiritual, e elas não têm a compreensão. Elas não podem receber essa experiência. Porque um vaso pode ser cheio, literalmente cheio, mesmo cheio do Espírito, mas não ser batizado. Você diz, como você sabe, Mauro e Cirulo? Porque este vaso está cheio, mas não foi batizado. E você diz, qual a diferença? Eu vou lhe mostrar a diferença, meu irmão. Esse vaso está cheio, mas agora note. Ó. E agora? Vamos, agora. Agora, Senhor, agora. Esse vaso está o quê? Está o quê? Está o quê? Está o quê? Como você sabe? Vamos. Como você sabe?
Eu vou dizer como você sabe, porque agora este vaso não está só cheio, irmão, e não está só transbordando, mas agora está submergido em Deus, até ao ponto em que Ele tem o Espírito sem medida. Você não pode mais medi-lo, irmão. E o que Jesus diz quando Ele falou aos discípulos: vão ao cenáculo e fiquem lá até ficarem com a pele totalmente arrepiada, até que falem em outras línguas? Eles nem sabiam que iam falar em outras línguas. Eu creio que vocês não ouviram o que eu disse. Não, vocês não ouviram. Nossos olhos e nossa mente e nossa atenção têm estado em línguas. Eles não sabiam que iam ter essa manifestação de línguas com eles. Isso era como se Deus estivesse dando uma coisa extra. Mas sabe o que Jesus lhes prometeu? Ele disse que fossem para o cenáculo e não saíssem de lá até serem batizados. João profetizou e ele prometeu que iria vir um outro depois dele, mais poderoso que ele, cujas sandálias ele não era digno de desatar. E essa pessoa iria fazer o quê? Ele iria batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E vocês vão fazer o que, irmãos? Vocês vão somente falar em outras línguas, ter um arrepio atrás do outro, vão pular e vão dançar? Não, vocês vão o quê? Receber P-O-D-E-R, poder. Por 32 anos, Morris Cerullo tem viajado pelo mundo com a poderosa chamada e unção de Deus em sua vida, proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus, ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida, redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: filho, forme um exército. Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder de seu ministério a milhares e milhares de outros, a partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma.
Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Em nossa última reunião aprendemos que Deus nunca usa ninguém sem antes dar-lhe uma experiência. Hoje, Morris Cerullo vai compartilhar com vocês como Deus se revelou a ele de forma poderosa e pessoal. Vamos agora dar as boas-vindas ao profeta levantado por Deus para responder a sua pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Morris Cerullo. Amém. Deus os abençoe. Enquanto estão de pé nesta hora, ergam sua mão direita ao seu Pai Celestial. Amado Deus, ao entrarmos em tua santa presença nesta hora, nós queremos te dar toda a honra, o louvor e a glória. Enquanto expressamos o nosso amor e afeição como irmãos e irmãs em tua grande família uns pelos outros, nós queremos aqui nesta reunião prestar a ti a honra e o louvor e a glória ao teu santo nome, porque pertence a ti. E Senhor Jesus Cristo, tu és o único que é digno de ser louvado. Recebe nosso louvor nesta hora. Louvem o Senhor. Louvem-no. 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 Amém. 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 Sim. Tu criaste o céu e a terra. Tu puseste o sopro de vida no homem. Tu nos fizeste em tua imagem. Amém. Antes de você se sentar agora, eu quero que olhe à volta e cumprimente e abrace um irmão ou irmã no Senhor Jesus. Cumprimente-os e abrace-os e diga-lhes quanto você os ama. Ai. And you will see a new light shining, a new light shining. Amai-vos uns aos outros. Talvez seja o corinho novo para vocês. Vamos tentar. And you will see a new light shining. Love one another. And you will see a new light shining, a new light shining, a new light shining in me. Amen.
Deus os abençoe. O tema do nosso ensino para as próximas várias reuniões aqui é a grande pergunta que nós mencionamos ontem. Está na faixa aqui em cima desta plataforma. O que faremos para realizar as obras de Deus? Não nos interessamos em lemas, nem estamos interessados em perguntas só para discutir. Mas esta pergunta foi dada a Mori Cerulo por Deus. Deus nos trouxe aqui, a esta escola de ministério, com um propósito divino. Ele nos deu uma promessa profética tríplice. Ele disse que nunca mais seríamos os mesmos. 2, que ao sairmos desta escola de ministério, nós saberíamos como realizar as obras de Deus. E 3, que Deus nos daria uma experiência transformadora. E essa experiência, então, manifestaria o poder e a fé do Todo-Poderoso. Agora, está acontecendo. Eu tive uma experiência transformadora em 1962. Lembrem-se que o único professor que temos aqui não é Mori Cerulo, mas é o Espírito Santo. Ele é o professor. Não viemos aqui para aprender de um homem, nós viemos aqui para aprender do Espírito Santo. Eu estava visitando o seu maravilhoso país. Desculpe, o Brasil. Numa cidade bem lá no sul, no estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, sua capital. 1962, há bem mais de 20 anos. Mori Cerulo era bem jovem. Você sabia que acabamos de celebrar 31 anos de ministério evangelístico, trabalhando em todo o mundo sem qualquer interrupção? 31 anos ininterruptos. Isso foi há mais de 20 anos. E estávamos numa cruzada, num campo de exposições. Uma multidão como a que vocês podem ver neste quadro aqui na plataforma. Esta foto é de Jakarta, na Indonésia. Alguns anos atrás, estávamos ali numa cruzada.
E nesse estádio, que comporta 125 mil pessoas, construído pelos comunistas, foi o presente da Rússia à Indonésia. Essa foi a primeira vez que o alugaram para uma reunião. E Deus o encheu, como vocês podem ver aí. As arquibancadas lotadas e umas 50 mil pessoas no campo. Os jornais declararam que havia umas 300 mil pessoas num único culto. Mas o mais lindo daquela cruzada foi que cada noite vimos 50 mil muçulmanos, como os que há no Irã e na Arábia Saudita e em todos esses outros países do mundo, Síria e Líbano. Vemos 50 mil muçulmanos deixar o islamismo e Maomé e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso não foi só num culto, isso foi em todos os cultos. 50 mil pagãos vindo a Deus toda a noite. Eu estava em Porto Alegre, numa área de exposições, uma área aberta, como a que usam para parques. Não tinha arquibancadas como esse lindo estádio ali. Era um campo aberto. E naquela época, as nossas cruzadas duravam muito mais. Não só um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Eu ficava, às vezes, 3 semanas num país, numa cidade. E eu fiquei ali por uns 10 dias. E no meio daquelas reuniões, algo aconteceu comigo. As multidões foram ficando cada vez maiores naquele parque de exposições. E os jornais todo dia relatavam os tremendos milagres. Cegos recobrando a vista, gente totalmente cega desde o nascimento, vendo de novo. Surdos mudos foram curados. Nós já vimos em muitos lugares onde o poder de Deus se manifestou tanto numa cidade que nós esvaziamos, não nós, mas o Espírito Santo, o poder de Deus, esvaziou uma escola para surdos. Isso aconteceu nas Índias Ocidentais. Há uma escola de medicina ali em Porto Alegre. É uma universidade muito famosa por lá. E foi uma coisa linda de se ver. Depois que Morris Cerullo demonstrava os milagres que estavam acontecendo, eu tinha um grupo de médicos, todos ali embaixo. E eles examinavam essas pessoas, e então meneavam a cabeça e não conseguiam entender. Um dia, o diretor da cruzada, Nell Strangler, veio me ver e disse: irmão Cerullo, temos um médico muito importante que gostaria de ficar ao seu lado enquanto você ora. Eu disse que estava bem, mas em meu espírito eu disse a ele que estava bem, eu concordei, mas em meu espírito eu pensei outras coisas. Mas aquele homem veio me ver em seu belo terno branco. Ele ficou parado ali, olhando enquanto eu orava pelos doentes. E todos os dias nós éramos o assunto dos jornais e das manchetes nos noticiários em todo Porto Alegre. A primeira página falava sobre os milagres e o que Deus estava fazendo. E quando esse homem foi entrevistado,
Eu não sabia, mas ele era membro da junta executiva da faculdade. E quando foi entrevistado pelos jornais, foi isso que ele disse. Ele disse: o Dr. Cirulo é o maior que eu já vi na minha vida. Sabe o que esse homem era? Sabe o que lecionava na faculdade de medicina? Lecionava hipnotismo. E ele disse então: Maurice Cirulo é o maior hipnotizador em todo o mundo. Agora, o que ele não sabia é que não era hipnotismo, era o poder do Espírito Santo. Um dia eu subi na plataforma para ministrar e de repente, e era lá pelo 5º dia da cruzada, eu senti uma dor terrível no meu peito. Agora, eu sou um jovem de muita saúde. Dou graças a Deus que eu não tenho problemas. Não sofro do coração, não tenho pressão sanguínea alta e eu não tenho nenhum problema físico. E eu trabalho mais hoje, prego em mais cruzadas e em mais escolas e viajo mais hoje do que em todos os outros 31 anos. E quando eu senti essa dor no peito, então eu agarrei vocês estão vendo esse pequeno púlpito que fizemos, muito simples. Nós pegamos pregos e madeira e assim nós fizemos esse púlpito, e assim eu posso pôr a minha Bíblia ali quando eu prego. Eu agarrei aquele púlpito que foi feito em casa e eu me curvei com a dor. E imediatamente, quando algo assim acontece a vocês, quantos aqui sabem, a primeira coisa que nós pensamos é ataque cardíaco. Agora lembre-se, isso foi há mais de 20 anos, eu não vou contar a minha idade a vocês. Está bem, eu não me importo. Eu, sabem, talvez saibam, tenho mais de 50 anos. Mas eu devia ter uns 30 anos de idade na época. Era realmente bem jovem. E eu chamei o diretor da cruzada, ele veio até a frente ao púlpito e eu disse, eu tinha pregado só uns 10 minutos. Eu pedi para ele terminar o sermão. Eu pedi que fizesse o apelo e que orasse pelos doentes, porque eu tinha que voltar ao hotel. Ele olhou para mim pasmado. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha faltado a um só compromisso em toda a minha vida. Não importa quão cansado ou fisicamente exausto eu estivesse, e a tentação era chamar ou escrever dizendo que eu não podia ir. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu entrei no meu carro e me levaram para o quarto do hotel. E quando cheguei ao meu quarto, no Hotel Plaza, em Porto Alegre, no centro, eu mal consegui ir do elevador ao quarto e eu caí no chão, transpirando, porque a temperatura lá no campo era de uns 40 graus ou mais, e com 50 mil pessoas